Olá, gente, tudo bem? Bom, vamos começar aí nossa semana. Espero que vocês tenham uma semana excelente. Espero que tenham aproveitado o momento hora, que sempre magnífico, né? Eu adoro, vocês sabem disso. Nós vamos começar hoje a estudar os sistemas, as misturas, as soluções. Nós estamos na página 32 do livro, tá? Hoje a gente vai ficar na página 32. É uma aula rápida, é uma aula relativamente simples, mas eu acredito que é importante, tá? Eu dividi essa aula em duas partes para não ter muita atividade, para não deixar vocês muito cansados, tá? Eu queria iniciar só agradecendo ao número de pessoas aí que têm dado aí o retorno das aulas. Muito obrigado, humildemente agradeço. Obrigado mesmo. E se tiverem críticas também, fiquem à vontade. Eu estou aqui para fazer uma boa aula para vocês. Eu espero que vocês estejam aprendendo, tá bom? Bom, eu estou morrendo de saudade também de vocês, viu, gente? Eita, entrar na sala de aula e contar uma piada, né? Estou cheio de piada nova aí, não dá nem para contar. Bom, até dá para contar, né? De repente surge uma piadinha nova aí. Gente, a gente vai começar a estudar, então, classificando os sistemas, né? Você vai ouvir muitas vezes o professor falar assim: o sistema é isso, isso acontece em física também. O sistema. Mas o que é esse sistema, gente? Sistema, o que é sistema? Sistema, gente, é o que a gente quiser. É o que a gente quiser. Quando a gente quer estudar alguma coisa, a gente chama essa coisa, em vez de chamar de coisa, a gente chama de sistema. Tá? Então, no mundo do nosso dia a dia, quando a gente não sabe o nome do negócio, a gente chama de coisa, né? No mundo da ciência, quando a gente não sabe o negócio da coisa, a gente chama de sistema. Então, por exemplo, eu quero estudar uma mistura, né? E eu quero estudar essa mistura, mas eu quero estudar só a parte de dentro dela, sem a parte de ar, tudo. Então, eu vou delimitar o que eu quero estudar. Então, essa delimitação, essa parte que eu delimitei é o meu sistema, tá? Então, o capítulo, essa parte do livro começa dizendo assim: sistema é qualquer porção delimitada da matéria que se deseja analisar. É isso, né? Eu quero analisar uma água com sal. Se ela conduz corrente elétrica ou não conduz. Então, eu chamo aquilo de sistema, tá? É muito simples, tá? Outras coisas importantes. Quando eu coloco... Eu podia fazer gostaria de fazer uma pergunta, mas vocês não respondem. Vocês respondem, eu não ouço. Não sei se estou ficando surdo, mas eu vou fazer a pergunta. Grita bem alto daí, gente. Água com óleo se mistura? Aí, ó, tá vendo? Vocês não respondem, eu vou ter que responder por aqui. Sim, se mistura. Você vai falar assim: pô, esse Barreto tá maluco. Água com óleo se mistura? Não, eu tenho certeza que fica lá. O óleo fica em cima. Inclusive, você falou, Barreto, que não pode jogar, quando a frigideira está pegando fogo, não pode jogar água. Porque a água com óleo, a água vai para baixo, e aí ela entra em ebulição, ferve e joga o óleo pegando fogo na nossa... É verdade. Só que é uma mistura isso. Isso é uma mistura. Os dois se misturam. Eles só não são miscíveis, tá? Então eu só estou trazendo um termo correto para vocês. No dia a dia, é normal, você está ali sei lá, você foi viajar e eu preciso, sei lá por que você ia usar esse termo quando você vai viajar, né? Mas tá bom, vai. Você foi viajar lá e você está com água e óleo e fala assim: água com óleo não se mistura. Tudo bem, todo mundo vai entender. Mas o termo técnico é: água com óleo não são miscíveis. E quando eu tenho um sólido com um líquido, né? Inclusive a água, que é o tema do nosso trimestre, né? A água, ela foi chamada, é ainda chamada,
por muitas pessoas como solvente universal, né? Seria solvente universal se dissolvesse tudo, né? Então, alguns autores criticam essa forma de chamar a água de solvente universal, porque a água não dissolve ou não é miscível, dependendo do que for, em tudo, né? Ela é só em alguma parte. Por exemplo, o óleo, né? A gasolina, o tetraclorito de carbono, querosene, entre tantas outras coisas, né? Bom, e o sal? Sal de cozinha, esse que a gente tempera a salada. Ele é solúvel, e aí eu posso usar o termo solúvel, tá? O sal de cozinha é solúvel em água? Sim, mas depende. Depende do quê? Se eu jogar um caminhão de sal em 22 gotas de água, vai dissolver? Barreto, não exagera, né? É verdade. Mas eu preciso definir de forma objetiva. O sal é solúvel em água? Mas existe um limite. Ai, meu Deus do céu, eu já vi isso em algum lugar. Lembra da água ser solúvel no ar? Lembra? A solubilidade da água no ar. A gente tinha até aquela curva. Pois é, existe essa curva também nas soluções, nas misturas de, por exemplo, um sólido num líquido. Existe a mistura que a gente estudou da água, do vapor d'água no ar, pressão de vapor, a umidade relativa do ar que a gente estudou, né? Pressão de vapor não, a umidade relativa do ar. Mas também existe a curva, os gráficos de solubilidade de sólidos em líquidos. Por quê? Porque existe um máximo. Se eu pegar sal de cozinha e jogar na água, certo? Aí jogo mais um pouquinho, misturo. Aí vai solubilizar. Aí jogo mais um pouquinho. Aí misturo com a colher. Vai solubilizar. Solubilizar significa está totalmente dissolvido. Você olha para a solução, você não vê nada a não ser uma coisa só. Parece que não tem nada ali. Se chegar uma pessoa desavisada, ela fala, que copinho de água, que delícia. Nem vai saber que tem sal ali dentro, né? Ótimo. Jogo mais um pouquinho. Jogo mais um pouquinho, misturo. Jogo mais um pouquinho, misturo. Isso vai dar para você jogar mais um pouquinho para o resto da vida? Não. Vai ter uma hora que a solução não vai suportar mais esse sal. Não vai suportar mais. Por quê? Porque ela chegou no ponto máximo. Esse ponto máximo, a gente diz que ela chegou no ponto de saturação. O pessoal não está falando aí que os hospitais, em relação a essa triste realidade que a gente está vivendo da pandemia, eles não estão dizendo que os hospitais estão à beira de chegar num colapso, numa saturação? O que é isso? É o máximo que ele aguenta de pessoas para serem atendidas? É a mesma coisa na solução. O nome saturação, ou quando você está saturada de uma situação. Eu estou saturado de fazer lição todo dia. Estou saturado de alguma coisa. Saturado é estar no limite. A partir dali não dá mais. Seja qual for a situação. Na química, nesse caso específico, é o máximo que o sal pode ser dissolvido na água naquela temperatura específica. Então, dá uma olhada nesse gráfico. Olha que bacana esse gráfico que tem a variação. Imagina uma pessoa pegar a água, medir a temperatura da água e ela vai colocando açúcar e sal e vai avaliando a cada temperatura, a 19, a 20, a 21, a 30, a 40, a 50, a 90, em várias temperaturas, qual é o máximo que a água suporta dissolver de açúcar, sacarose, essa que a gente usa para fazer bolo, etc., né? Açúcar, ou em outro experimento com sal de cozinha, cloreto de sódio, tá? Olha esse gráfico. Esse gráfico mostra exatamente isso. No eixo X, a quantidade, olha
as duas... vejam aí na página 32, quem está acompanhando pelo livro e pelo próprio vídeo, né? Ó, então, no eixo X, a temperatura tem a 10, 20, 30, 40, até 100, né? E no eixo Y, a quantidade máxima de sal que cabe. Olha que coisa interessante, que essa quantidade, eu sempre falo, gente, olhem para os eixos quando você olhar para um gráfico, né? Essa quantidade, ela está expressa a cada 100 ml de água. É lógico, gente, que se eu tiver uma piscina de água, vai caber mais sal do que 100 ml de água, né? É relativa essa quantidade, né? Então, repara, por exemplo, qual dos dois, uma das questões que eu planejei para vocês na atividade de hoje, pergunta isso. A curva verde é a sacarose. A curva aí meio roxa, meio uva, é cloreto de sódio. Qual dos dois sólidos é mais solúvel a qualquer temperatura? Sacarose ou cloreto de sódio? Qual dos dois? É só olhar quem está mais para cima, quem dissolve mais, né? Vamos imaginar que o gráfico fosse todo maluco, estivesse variando bastante. Aí pode ser que, às vezes, numa temperatura, um sal é mais solúvel, aí numa outra temperatura, um outro sal seja mais solúvel, tá? E aí, em cima de um gráfico desse, dá para a gente fazer uma série de brincadeiras matemáticas, né? Então, eu coloquei, por exemplo, eu tenho na temperatura tal, cabem 150 gramas, e eu coloquei só 140 gramas. Quanto ainda faltam de sal para dissolver? E se eu aumentar 10 graus Celsius? Aí você vai ter que olhar lá no gráfico, aumentando 10 graus Celsius, quanto que cabe de sal. Então tem uma série de possibilidades de problematizações que podem ser feitas em cima de um gráfico desse, que vale a pena parar, olhar para um gráfico desse e analisar, tá? Então é isso que eu estou fazendo, é uma aula rápida hoje, são poucos exercícios, mas eu gostaria que cada uma de vocês fizesse de fato esses exercícios. E se tiver dúvida, me procura lá, que eu estou à disposição para esclarecer essas dúvidas, tá bom? Bom, então é isso, façam lá as atividades, se tiver dúvida, vai lá me procurar. Essa aula foi feita com muito carinho, com muito amor e com muito respeito. Boa semana, bons estudos, fiquem na paz.